Mateus capítulo 13, verso de número 3 ao verso de número 9. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Repita comigo: beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso. Repita comigo: terreno pedregoso. É pedregoso, irmão. Você falou predegoso. Onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Repita comigo: meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Repita comigo: boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela mensagem do Teu Evangelho. Que nessa noite nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que nessa noite nós possamos aprender. Hoje é uma noite de aprendizado, é uma noite a qual o Senhor quer falar conosco, onde o Senhor quer nos ensinar algo novo. E eu peço, Deus, venha falar com a Tua igreja, venha falar com o Teu povo, fale conosco, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Você vai perceber que aqui Jesus ele está contando uma parábola. Se eu não me engano, se você for pegar nos 4 evangelhos, aí depois você pergunta para o Gabriel isso aí do Start, mas é bem provável que essa parábola seja uma das primeiras parábolas que Jesus disse para os discípulos. Quando você vai estudar nos evangelhos, essa parábola ela vem primeiro. Não sei se exatamente na ordem cronológica é assim, mas as escrituras começam a explicar ali sobre essa parábola. E Jesus ele está explicando aqui nessa parábola que mais importante que a semente é o solo. Repita comigo: mais importante que a semente é o solo. E nós precisamos entender aqui, conforme as escrituras, que Jesus ele fala sobre 4 solos. E ele fala sobre uma semente. O semeador saiu a semear, então ele começou a lançar sementes. Umas caíram à beira do caminho, umas caíram em solo pedregoso, outras caíram num solo espinhoso, mas há aquela que caiu em boa terra. E nós precisamos entender nessa noite que solo nós somos. Quem é você hoje aqui nessa igreja? Que solo você é? Porque pode implantar a semente mais cara do mundo em você. Se você é um solo ruim, não vai dar fruto. Você sabe quanto que custa a semente mais cara do mundo? Quem sabe? Hã? Mostarda. Quanto que custa? 25 milhões de dólares. É a semente mais cara, o quilo dela. Imagina se dá uma semente dessa na sua mão, o que você vai fazer com a semente? Ah, vou jogar lá no Corgo da Vila União. Porque não importa a proporção, o valor e o quanto a semente é boa. Se o solo que a recebe não é bom, ela não cresce. Então eu posso hoje pregar a melhor mensagem, porque a Bíblia diz que a palavra é a semente que cai nos nossos corações e brota. Mas se você não está preparado para ouvir, se você está desatento, se você está prestando atenção em outras coisas, pode ser a melhor mensagem, mas se o solo não está pronto, as coisas não frutificam, não cresce. O louvor pode subir aqui e entregar a melhor mensagem, mas se o solo que está presente não entender, não participar, não se envolver, é como se não criasse raízes, então ela morre. Nós temos a semente mais cara do mundo, que é a palavra. Essa semente ela tem um preço de sangue, que foi pago na cruz, por mim e por você. Mas pastor, se é tão poderosa, se a Bíblia é tão poderosa, se a Bíblia tem as verdades ocultas, se a Bíblia ela tem poder para transformar pessoas, por que dentro das igrejas ainda existem pessoas que não foram transformadas? Por quê? É porque não importa se a semente é boa, mas o que importa é se o solo está pronto para receber o que a semente quer entregar. Então nessa noite o Senhor ele quer te ensinar sobre 4 solos. 4 solos que você vai fazer uma identificação em você agora.
Se você quiser pegar o seu celular no bloco de notas, comece a anotar que solo que eu sou. Comece a anotar num papel que solo será que eu sou. Aqui Jesus ele vai falar sobre 4 solos. Quando ele fala sobre esses 4 solos, a Bíblia diz que os discípulos não entenderam. Então os discípulos o chamam à parte e falam assim: mestre, ensina-nos pois sobre o que estás dizendo. E Jesus olha para eles e fala assim: se vocês não entenderem essa parábola, como entenderão as outras? Se não faz sentido o que eu estou falando para vocês, como é que vocês vão entender as outras? Então Jesus ele explica a parábola para os discípulos. E ele começa então, lá em Mateus capítulo 13, verso 19. Abre lá, não feche sua Bíblia, nós vamos passar pelo capítulo inteiro. Verso 19 diz assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, repita comigo, entende. O maior segredo de tudo aqui hoje é você entender o que vai ser pregado. Quando alguém ouve a mensagem e não entende o que está sendo pregado, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. O que nós precisamos entender é que tem muitas pessoas que não conseguem entender o evangelho. Tem muitas pessoas que não conseguem entender a palavra, Tainá. Tem muitas pessoas que não conseguem se aprofundar na mensagem do evangelho, porque elas decidiram ficar na beira do caminho. Então nós só participamos na beira. Nós só vamos para a igreja no culto de ceia ou uma quarta por mês. Por quê? Não, porque eu não tenho muito tempo, pastor. Então você recebe a mensagem, mas ela não frutifica. Você não consegue entender. Você não consegue entender e compreender aquilo que Deus quer falar com você. Então você só vai indo pela beira. Você só vai ficando na beira do caminho. Você não vai para o centro. Você não se aprofunda. Você não gera intimidade e relação com a Bíblia, com a palavra. Você vem um culto sim, 2 cultos não. Você participa de um evento de mulheres, depois você só volta depois de um mês. Você não se aprofunda, você não se relaciona. É uma semente que é poderosa, pode transformar a tua vida, mas não transforma quem está na beira do caminho. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele é a e Ele é a. Então se você quer se aprofundar, você não pode andar na beira do caminho, você precisa andar no caminho. Então existem solos que decidiram andar na beira, solos que decidiram ficar nos cantos, nos arredores. Eu não vou tão fundo, eu não me aproximo tanto, eu não me aprofundo tanto com Jesus, eu quero ficar na beira. Sabe por que é prazeroso estar na beira? Porque na beira o controle está na nossa mão. Ezequiel capítulo 47, Clebinho, vai dizer que existem águas que dão nos tornozelos, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que batem nos ombros. Mas até aqui é você que está no controle, porque o seu pé consegue tocar o solo. Você consegue mudar a direção, ainda que a água seja forte, você consegue decidir para onde você vai. Mas a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são como o vento, não sabe se vão para lá ou se vão para cá, eles são guiados pelo Espírito. Assim é aqueles que vão mais fundo. Desculpa, eu cuspi no você, né? Assim são aqueles que vão mais fundo com o Senhor, porque eles não têm controle. Eles conseguem nadar de braçada. Eles têm que nadar, ele tem que bater o braço. O meu pé não toca mais o chão. Eu me lembro que quando eu estava viajando com a minha família, nós estávamos aonde, meu amor? Lá naquela praia? Agora, Cabo Frio? Búzios? Nossa, tô parecendo um milionário falando aqui, né? Ganhei praticamente tudo, aleluia. Mas ninguém sabe dessa parte. E nós estávamos lá e aí nós alugamos um barco. Nossa, parece que eu tô chique, não é um barco, irmão, é um barquinho assim que você nada de remo, sabe? Arraial do Cabo, não, Búzios, isso aí foi Búzios. Não discute comigo que eu estou pregando agora. E aí nós alugamos aquele barquinho, sabe aquele barquinho que você vai remando assim, ó? Caiaque. Barquinho, vocês acham que eu sou o velho da lancha? Não, é um barquinho caiaque. Aí comecei ali, ó, Marreta, nadando. Aí nós fomos para mais fundo. Aí eu lembro que eu falei para Bianca e para Brenda: eu vou sem boia. Fica quieto que eu estou pregando. Aí eu falei: eu vou sem boia. Aí chegou lá no fundo, eu falei assim: eu vou pular aqui no meio. Não, não pula, pai, não sei o que tem. Eu falei: eu vou pular. Irmão, eu fiquei de pé, tremendo assim. Achei que o barco ia virar caiaque. Caiaque é nome de perfume do meu vô, mas é.
E eu lembro que eu decidi pular. Você já pulou num lugar muito fundo? O que você tenta fazer quando você pula num lugar muito fundo? Você tenta alcançar o chão, sim ou não? Para você bater o pé e fazer o quê? Dar impulso, não é não? E quando você pula e vai afundando e você não chega no chão? O que você faz? Eu sei que eu fui descendo assim, ó. Fui descendo. Titanic, afundando assim, ó. Desculpa, você não tem fluência no inglês, não vem me julgar. E eu sei que eu fui afundando assim, ó. Não deu pé. Não deu pé, irmão. Sabe quem eu parecia? O tubarão no acampamento. Eu entrei em desespero assim, ó. Tem vídeo, depois eu mostro para a igreja. E eu sei que eu comecei aqui, ó, tentar voltar, porque quando você decide mais profundo com Deus, você perde o controle. Mas qual é o problema nosso? O problema é que é seguro ficar no barco. O problema é que é seguro ficar na beira do caminho. Porque na beira a decisão é sua, mas quando você vai mais profundo com Ele, você está na mão dEle. Quando você decide mais fundo com Ele, é Ele que direciona todas as coisas. Falta pé, falta ar, falta controle nosso, mas é aí que Ele vem, é aí que você, na hora que você coloca a cabeça para você assim, Jesus, obrigado. Deus é fiel. Eu nunca ouvi a Brenda e a Bianca orando tanto quando o barco balançava assim, ó. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai Jesus me salva. Porque quando você perde o controle, quando você sai da beira e vai para algo mais profundo, quando você começa a entender a mensagem ela começa a aprofundar dentro de você, a semente ela começa a te envolver, a mensagem cai nesse solo e você começa a fazer coisas que você não está acostumado a fazer. Porque quando a semente cai nesse solo e você não está no controle, você saiu da beira, você vai começar a ver você orando por pessoas na rua e você não está entendendo o que está acontecendo, mas é porque você saiu do controle. Mas quem está na beira está no controle ainda. Quem fica na borda da piscina está segurando na lateral, mas quem decide mais fundo, o controle não está mais na sua mão. Será que você hoje não é esse solo que ouve a mensagem, mas não se aprofunda nela? Esse solo que gosta de ficar na beira. Atos capítulo 20, verso de número 9, vai dizer que um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, e quando levantaram, ele estava morto. Sabe qual é o problema de quem fica na beira? É que você quer ficar nos arredores, você quer ficar pendurado na janela. Aqui era comum, quando havia um culto, eles iam para o centro, o pregador ficava no centro e todo mundo ficava em volta. Mas o jovem Eutico, ele decidiu ficar sentado na janela, ele decidiu ficar nas beiradas. E quem está na beirada tem perigo de cair e morrer. Que solo é você hoje? Será que você é a semente que caiu na beira do caminho? A Bíblia continua então falando sobre um outro solo, repita comigo, solo pedregoso. Até o final você vai falar pedregoso certo, em nome de Jesus. Verso de número 20, verso de número 21 diz assim: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Aqui o segundo solo é um crente almático. É o crente que recebe a palavra com alegria. A vida dele é decidida por emoções. A vida dele é decidida por situações emocionais. Ele recebeu com alegria, ele festeja quando recebe a palavra. Ele vai num acampamento, ele é tocado pelo Espírito Santo, ele chora, ele derrama lágrimas. Mas quando o Senhor diz algo para ele, ele trava. Por quê? Porque não está sentindo mais aquela mesma emoção. São pessoas que são direcionadas pela alma. Eu vim num culto na casa do Pai, pastor, Deus falou comigo. Uau, que sensação maravilhosa. Mas no outro dia, por causa dos problemas, por causa das lutas, por causa da perseguição, desanima, vai embora. Porque o que está direcionando a tua vida não é a palavra, o que está direcionando a tua vida são as suas emoções. Quantas pessoas você conhece que vem no altar num dia, chora dizendo: eu me rendo a ti, eu entrego a minha vida ao Senhor, a partir de hoje eu sou só seu. Mas na terça-feira já está pensando no suicídio, já está pensando em destruir a própria vida, já não quer mais estar na igreja. O que é isso? Alma. São crentes almáticos. São pessoas que levam o evangelho de uma forma emocional. Que se o culto não gerou um arrepio em você, se você não sentiu um arrepio nos louvores, é porque o culto não foi bom. É o crente que precisa sentir para fazer sentido.
Eu preciso sentir algo. Você quer sentir algo? No final vem aqui na frente, colocaremos o seu dedo na tomada e você vai sentir algo aqui. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai ensinar a igreja que o evangelho é um culto racional. Não é sobre sentir, é sobre entender. Está fazendo sentido, pastor? Realmente eu percebi que na minha vida tem muitas vezes que as minhas emoções tomam lugar. É por isso que você entra em ministério e sai de ministério, entra em ministério e sai de ministério, porque você é guiado por emoções. Ah, Deus falou comigo que eu preciso fazer isso, mas depois de 2 semanas para, porque o Deus que falou, ele não falou mais. Deus, ele está louco, ele tem problema de cabeça. Será que é Deus ou será que somos nós? A semente é lançada, a mensagem é pregada, mas aquele que é almático, ele não consegue receber. Ele deixa o estresse para ele deixa as suas emoções para ele deixa a ira para ele. É por isso que quando você vai ler Gênesis capítulo 4, Deus ele chega para Abel e Caim, e ele fala para Caim: Caim, o pecado está à tua porta, cabe a você dominá-lo. Abaixa a bola, você está muito nervoso, você está muito irado. E quando você está muito irado, você perde o governo daquilo que Deus colocou na tua mão. Nós não podemos nos mover pelo aquilo que sentimos, nós precisamos nos mover por aquilo que cremos. Porque se você for sentir algo para poder continuar na igreja, você não vai sentir, você vai parar, cara. É por isso que nós precisamos ser um solo que recebe a semente e produz com aquilo que recebeu. E não um solo que recebe, mas a tribulação do dia a dia vem e a gente para. É só aparecer uma doença na tua casa que você desanima. É só o seu filho quebrar um braço que você para de vir na igreja. Emoções. Pessoas que são guiadas por emoções, tanto boas quanto ruins. Mas você quer que eu te fale a verdade? Sabe qual é a que mais para? As boas. É quando você se casa, é quando você arruma um namorado, é quando você passa num concurso, é quando você arruma um emprego. As suas emoções são maiores do que estar na presença de Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Será que você é esse solo hoje? Um solo que se envolve, que chora, que pula. Uau! Respeita a minha história. Grazi Moura, só encomendar com ela lá, né, Biel? Você viu aí, pastor Igor, Leandro? Deixar até aqui assim, ó. Só pro recalque, né? Aleluia. Você que é emocionado, você já vai embora. Ah, tô chateado que o pastor fez isso. Não seja um crente emocional. Não seja alguém que é guiado pelas suas emoções. As suas emoções, elas vão te enganar. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Mas a gente quer ser guiado por aquilo que estamos sentindo. Não, seja racional. Chore na presença de Deus, adore, caia na presença de Deus. Mas quando se levantar, se levante como um homem, como uma mulher que entendeu a mensagem, que vai praticar aquilo que recebeu. Não estou falando que você não pode chorar na igreja, não estou falando que aqui tem que ser uma geladeira, não, amém? Aqui tem que ser fogo, aleluias. Mas, racionalidade. Entendeu a mensagem? O que é que Deus está falando com você hoje? Chega na sua casa e começa a praticar. Deus tem dado algumas palavras para mim, Deus tem dado algumas direções para mim. Eu vou orar para ver se é a vontade do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está dirigindo seu carro, você vê o sinal verde, você freia e fala assim: será que é da tua vontade que eu passe no sinal? Você faz isso sim ou não? E por que para poder cumprir algumas coisas de Deus você quer ficar orando para saber se é a vontade dele? Pastor, não entendi o que você quis dizer. Se Deus mandou você fazer, se já está escrito na palavra, você não precisa de confirmação. Está verde, vai e faz. Mas se não for da vontade dele, ele vai fechar o sinal na hora para você. Um amarelinho vai aparecer, depois o vermelhinho, e depois você vai parar. Deus colocou no meu coração para orar por alguém aqui dentro da igreja. Eu vou orar para ver se é da vontade de Deus. Faz 4 anos que você está orando. Nós precisamos parar de ser almáticos. Nós precisamos caminhar debaixo de uma palavra, daquilo que Deus disse. A semente, ela caiu no solo, e a semente é mais importante que tudo isso. Amém? Terceiro solo. Repita comigo: solo espinhoso. Verso de número 22 diz assim: quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a
preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando infrutífera. Aqui é uma das coisas que mais tem parado a igreja: as preocupações da vida. Você sabia que 85% dos seus medos e das suas preocupações nunca vão acontecer? É comprovado cientificamente. Eu tenho medo de cair do avião, o avião cair. Primeiro, nós somos a maioria pobres aqui, né? Você está preocupado com isso, irmão? Você não consegue... Brincadeira à parte, né? Você vai andar de avião, amém? Eu vou andar de avião. Mas sabe qual que é o problema? A gente tem medo de coisas que está muito longe de acontecer na nossa vida. Eu tenho medo do escuro. Nada a ver. Eu tenho medo de barata. Se ela voa então, pastor, e se a barata voa, nossa, ela vem em mim. Medos, preocupações, inquietações. A palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo anunciado, a semente está sendo lançada sobre o solo, mas as preocupações, elas ficam minando a tua mente, fica tirando você da presença de Deus, fica colocando coisas na sua cabeça, e cada vez mais você vai se afastando de produzir e de gerar fruto naquilo que você recebeu. Preocupação, será que eu vou casar? Será que... Gente, todo mundo tem uma tampa de uma panela. Se você é frigideira, você vai arrumar a tampa, em nome de Jesus, nem para que não voe o óleo. Deus vai te arrumar alguém. Mas é um desespero do crente, sim ou não? Você que está casado e namora, fala sim para ajudar o solteiro, que eles não vão falar assim. Sim ou não? Sim. Nossa, eu vi um monte de solteiro falando assim aqui, hein? É um desespero por dinheiro, gente. Porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho dinheiro. Dinheiro. Até agora você não teve dinheiro. Mudou alguma coisa sua preocupação, sim ou não? Então por que você está preocupado? Eu não estou pregando aqui uma apologia a não trabalhe, não estude, não corra atrás, não estou pregando isso. Mas aqueles que são muito preocupados com essas coisas é como correr atrás do vento, é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, as bênçãos os seguirão. Então o problema não é o dinheiro, o problema é a sua preocupação e o engano das riquezas. O que tem de pessoas que saem de ministério, o que tem de pessoas que abandonam o chamado, por quê? Porque eu vou ganhar mais, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso fazer 3 faculdades. Volto a dizer, eu não estou falando que isso é errado, mas quantas pessoas saíram da presença de Deus para poder ganhar 100, 200 reais a mais no trabalho, que não muda nada a tua vida. É o engano das riquezas. Abandona coisas preciosas na presença do Senhor, deixa a semente que foi lançada no teu coração não gerar frutos, porque você está preocupado com as riquezas. É um solo espinhoso, é um solo que não consegue confiar, é um solo que não consegue descansar, que Deus está cuidando. Então a semente vem, é lançada, mas eu fico preocupado, pastor. Eu estou preocupado com o dinheiro, eu estou preocupado com a situação, eu estou preocupado com a casa. Deixa eu te falar uma coisa, se até hoje você não morreu, você acha que Deus não está mais preocupado com você do que você mesmo? Você acha que Deus te abandonou? Você acha que o Todo-Poderoso, que nunca perdeu uma guerra, você acha que Ele vai passar uma vergonha dessa de perder a sua guerra, que é tão pequena para Ele? Você acha mesmo que Ele vai ser conhecido como Deus que perdeu a tua batalha? Ele não perdeu nenhuma até agora, não é possível que a sua Ele vai perder. Mas por que você está preocupado? Por que você não descansa nele? Tem uma semente sendo lançada agora, dizendo para você, acalma, aquieta o teu coração, confia no Senhor, o mais Ele fará. Só que você está preocupado, como é que eu vou pagar as contas, como é que eu vou fazer as coisas? Ele vai mandar o socorro bem presente na hora da angústia. Ele vai colocar o pão na tua mesa. Fui jovem e fui velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Mateus capítulo 6 vai dizer que as aves elas não plantam, elas não colhem, mas elas têm o alimento todos os dias. Vocês são mais importantes do que as aves, é o que está escrito lá. Mas a nossa preocupação, a nossa inquietação, é por isso que em Lucas capítulo 10, Jesus ele vai falar com Marta, ele fala assim, Marta, Marta, por que você está tão preocupada? Por que você está tão inquieta? Faz como a sua irmã Maria, ela escolheu a boa parte, ela escolheu a semente certa, ela escolheu o seu solo para a semente adequada. Mas você está preocupado demais. Você está muito preocupado com as coisas. Ei, acalma o teu coração. Você passou por 2019, você passou por 2020, você venceu uma pandemia. Você está aqui.
Pastor, eu estou todo arrebentado, mas você está vivo. Pastor, eu estou todo machucado, mas você está vivo. Para de ficar preocupado. Pode ser que o Senhor te trouxe aqui só para dizer para você: para de ser um solo espinhoso, porque quem tem espinho começa a machucar as pessoas ao redor. A tua preocupação está machucando todo mundo. Por que você está preocupado? Por que você está tão inquieto? Escolhe se lançar aos pés do Senhor, e eu duvido que Ele não vai mudar a tua história. Mas antes de acalmar a tempestade lá fora, Ele quer acalmar a tempestade aqui dentro de nós. Acalma, quieta. Shhh. Confia nele. Nós precisamos ser um solo diferente desses solos que foi falado aqui. Mas tem muita gente ansiando por riquezas. Olha o que diz aqui, 2 Reis, capítulo 5, verso de número 20. Eu vou ler para você. Eu vou te contar a história, na verdade. Naamã, ele era um guerreiro poderoso, tinha lepra. Ele vai até Eliseu, ele se apresenta a Eliseu. Eliseu lança uma palavra dizendo para ele: mergulhe 7 vezes no rio, você vai ser purificado. Ele mergulhou no rio, foi purificado. Então ele pegou muita riqueza, muito dinheiro, ouro, animais carregando tecidos, e entregou para o profeta. Falou: profeta, está aqui toda a riqueza, isso aqui é para pagar a bênção que você realizou na minha vida. O profeta Eliseu falou assim: eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso dos seus panos, eu não preciso de nada seu que é muito chique. Pode ir embora, que Deus te abençoe. Eu não fiz pela grana, eu fiz por amor, pode ir. Só que um dos servos de Eliseu, chamado Geazi, ele não gostou da situação. Assim como Judas, como foi lido aqui pelo Leandro, ele não gostou do dinheiro ter sido entregue a outro lugar. Geazi ficou doido, e o que ele fez? Verso de número 20, capítulo 5, verso de número 20, ele diz assim, ó: Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para com Naamã, aquele era meu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Existem muitas pessoas que estão preocupadas em ganhar algo nas relações. Vou me relacionar com você porque eu sei que você tem algo que eu quero, então eu quero ganhar algo ali só. É por isso que esse relacionamento no mundo é um relacionamento de troca, de interesses. Mas isso não pode acontecer dentro da igreja. Mas por que acontece dentro da igreja? Porque existe muito solo espinhoso. Lembra que eu falei para vocês que eu posso ter a melhor semente, mas se o solo é ruim, a semente não produz? É por isso que nós temos a palavra, a Bíblia de Deus. Mas muita gente está enferma dentro da igreja, porque não consegue receber a palavra. Geazi, ele era servo de um profeta, e ele ficou preocupado em ganhar dinheiro. Ele ficou preocupado em pegar ouro, prata. Tem muita gente preocupada demais. Tem pessoas que vêm para a igreja só para pedir um milagre financeiro para Deus. Tem pessoas que dizimam na igreja achando que é troca com Deus. Dízimo não é troca. Dízimo é reconhecimento de quem Ele é. Não, eu vou dizimar para que Deus me abençoe. Não, eu o reconheço, e quando eu o reconheço, Ele me abençoa muito mais do que numa troca. Existe espinho em nós. O nosso coração está espinhoso, preocupado, ansioso. É por isso que a mensagem é pregada, mas as pessoas não são transformadas. É por isso que nós temos uma igreja cada vez mais cheia, mas de corações vazios. Porque o solo não está bom. Aí aqui dá margem para outra mensagem, mas eu não vou pregar essa mensagem. Para você arar um solo, você tem que feri-lo. Então você pega o rastelo e começa a ferir o solo. Você começa a abrir caminho nele. Isso machuca o solo. É por isso que tem muita gente sofrendo, porque o rastelo está na mão de Deus, e Ele está tentando abrir caminho no teu coração para que a palavra entre. Porque o problema não é a semente, o problema é o solo. Tem coisas que você não recebeu ainda porque o solo é muito duro, é muito rochoso, é muito pedregoso, é muito espinhoso. Então tem que vir um rastelo do céu e começar a arar a terra. Mas para arar tem que machucar, para arar tem que abrir caminho, tem que ferir, tem que adubar, tem que tratar. É por isso que algumas sementes, quando caem em você, você fala: por que Deus não me abençoa, pastor? Por que Deus não realiza um milagre na minha vida? É porque tem coisas que não é um milagre que você precisa, mas sim um processo. É por isso que Ele quer rasgar você por dentro. Porque quando você está rasgado por dentro, quando você está totalmente aberto para o Evangelho, a semente vem e produz. E aí que está o segredo. Existe aquela que caiu em boa
Só para quem está acordado. Boa. Olha o que diz o versículo de número 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Repete comigo, entende. Esse que entendeu. Pastor, qual é o único critério para eu ser abençoado nessa noite? Qual é o único critério para que a minha vida seja transformada? Entender o que foi pregado. É um culto racional, é separar e falar assim: nossa, cara, fez tanto sentido agora, Marcão. Olha, demorei 10 anos para entender isso. Tem que tomar remédio aí. Aquele que entende a mensagem, aquele que ouve e entende. Nossa, agora fez sentido. Agora tudo faz sentido. Agora eu estou entendendo o que Deus quer de mim. Então aquele problema que eu passei na minha infância, aquele abuso sexual que eu passei, pastor, não era Deus querendo me matar, pelo contrário, era porque Ele queria que eu curasse outras mulheres que estão passando por isso. É isso mesmo, filha. Então vai, produza a 100, a 60 e a 30 por um. Então quando o pastor cresceu sem pai, sem a presença do pai dele, às vezes que ele chorou, às vezes que ele ficou mal, é porque ele ia se tornar pai aos 21, adotivo, e depois ele teria uma igreja chamada Casa do Pai, e ele precisaria entender as dores para poder tratar aqueles que estão chegando. Entendeu? Vai, produza 30, 60 e a 100 por um. Então foi por isso que eu fui excluído numa igreja, pastor. Foi por isso que eu fui machucado, fui injustiçado. Foi por isso. Você entendeu. Agora você consegue cuidar de quem está ferido. Porque só um ferido consegue cuidar de quem está ferido. Quem é são não consegue entender quem está doente. Então tem coisas na sua vida que o rastelo veio e machucou só para poder gerar uma boa terra, para que possa cair uma semente. E se você entender hoje todas as dores e todas as lutas que você passou, se hoje fizer sentido, Deus transforma a tua história em dias, o que demoraria anos para acontecer. Então foi por isso, às vezes eu paro e eu começo a pensar, então foi por isso que lá atrás fizeram o que fizeram comigo, quando eu saí da minha igreja, foi por isso que me chamaram de demônio, foi por isso que me humilharam, foi por isso que pisaram em mim, foi por isso, porque eu recebi pessoas que passaram por coisas iguais ou pior do que eu, e eu não queria acreditar nisso, mas porque eu vivi, porque eu senti, agora eu consigo entender a sua dor, e eu consigo falar para você: toca nas minhas feridas, porque se eu venci, você também vai vencer. Está fazendo sentido ou não, igreja? Entendimento. Se você está passando por problema no teu casamento, não abandona o teu casamento. É porque lá em 2025, lá em 2027, você vai encontrar um casal que está querendo largar e terminar tudo, mas você vai chegar para eles e falar assim: calma, Deus está ferindo vocês, porque tem um casal lá em 2030 que vai precisar de vocês, mas hoje vocês precisam de mim. A gente venceu essa fase na nossa vida, mas é preciso entender. Se não entender, não produz. Pode ser a melhor semente. Vou tirar meu pano aqui, né, que já fiz muita inveja. Pode ser a melhor semente, pode ser a melhor palavra pregada, mas se não há entendimento, nada muda. É por isso que Jesus falou para os discípulos: se vocês não conseguirem entender essa que eu estou falando, que é a primeira de todas, vocês não vão entender mais nada, cara. Eu preciso que vocês entendam, porque quem entende produz, quem entende avança, quem entende transforma. Pastor, eu estou aqui hoje, o que é necessário então para a minha vida? 2 Crônicas capítulo 7, verso de número 14, coloca na tela para mim, por favor. Tem alguém lá em cima ou não? É porque eu peço para de quarta-feira descer. 2 Crônicas 7, verso de número 14, só hoje está liberado para usar o telão. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, repita comigo, se humilhar. Mais uma vez, se humilhar. E orar, repita comigo, orar. E buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos. Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua. Pastor, eu preciso ser um solo renovado. Eu preciso ser uma boa terra. Eu preciso ser a terra que a semente cai e transforma tudo que é necessário. Pastor, é necessário se humilhar, é necessário orar, é necessário buscar, e é necessário se afastar dos maus caminhos. A pergunta é: você está disposto a se humilhar?
Você está disposto a gastar tempo em oração, em buscar, como, sabe quando você está morrendo de vontade de comer um doce? Você é gordinho que nem eu, você sabe do que eu estou falando. Você não é magro que nem o Leandro. Você está doido para comer um doce, sabe? Aí você começa a buscar nos armários, sabe? Você começa a abrir tudo. Você mistura açúcar com Nescau, coloca uma gota de água e faz uma melequinha, sabe o que eu estou falando? Você busca por um doce. Será que você busca o Senhor dessa maneira também? Será que você tem sede por Ele? Será que você tem fome da presença dEle? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se convertendo dos seus maus caminhos, então aí entra o papel de Deus, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu vou sarar a tua terra, eu vou curar a tua terra, eu vou transformar você numa terra boa, eu vou transformar você numa terra fértil, aonde a minha palavra vai entrar e vai haver transformação na tua vida. Você está preparado para isso em nome de Jesus? Se coloca de pé, eu quero orar com você. A minha oração com você hoje é para que você se torne um solo que venha gerar frutos. Mas preste atenção, depois que você fizer essa oração, você precisa entender que algo vai começar a acontecer na tua vida muito rápido. Você está preparado para viver isso? Não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito na Bíblia. Aquele que entende, esse produz a 30, a 60 e a 100 por um. Mas para produzir a 30, a 60 e a 100 por um é necessário orar, se humilhar, buscar e se afastar dos maus caminhos. Essa mensagem é para quem entendeu hoje. É para quem estava na beira do caminho, era para quem era um solo pedregoso, era para quem era um solo espinhoso, mas hoje entendeu a mensagem, entendeu o que Deus está querendo dizer com você, entendeu agora por que de tanta dor, por que de tanta luta, era o rastelo que estava passando e abrindo o solo para que você pudesse produzir mais. Se você entendeu o que Deus está falando, o altar é um lugar para você se humilhar hoje na presença dEle. Eu quero contar uma história que eu abro o altar para você vir orar. Eu estive pregando num acampamento e eu cheguei e orei com uma menina de 12, 13 anos mais ou menos. Eu coloquei a mão sobre ela e eu falei assim: filha, você tem orado e tem falado com Deus para que Deus fale com você nesse acampamento. Eu me lembro de quando eu estava nos meus acampamentos, eu tinha um pouco mais a sua idade, e um dia Deus ministrou no meu coração: eu não irei falar com você e você não sentirá a minha presença quando alguém vier orar com você, mas você sentirá a minha presença e saberá que eu estou falando com você quando você for usado para orar por alguém. E eu falei isso para essa jovem nesse acampamento de 13, 14 anos, se eu não me engano. E essa jovem começou a chorar e eu falei assim: ó, Deus manda te dizer, quando você começar a orar por alguém aqui, você vai sentir tanto a presença dele, você vai ser tão tocada, tão transformada, Deus vai usar a sua vida poderosamente. Eu me lembro daquela jovem, o Leandro estava lá, o Maico também. Eu me lembro que aquela jovem, ela saiu, ela começou a orar com algumas pessoas, e quando ela começou a orar, as pessoas começaram a cair, começaram a chorar. Aí depois essa menina foi, começou a orar com outra pessoa, e aquela pessoa começou a cair, começou a chorar também. E aí eu vi aquela menina andando pelo acampamento inteiro, orando com todo mundo, fazendo. Eu cheguei pro Val e eu falei assim: Val, é a primeira vez que eu vejo que uma pessoa ouve a mensagem, entende e pratica tão rápido assim. E essa menina está fazendo algo muito doido. Já passado 40, 50 minutos, o Leandro está aqui, e o Mike estava lá, eles sabem. Passados 50 minutos, Jô, de culto, a pastora entra e fala assim: gente, vocês podem ficar aqui o quanto tempo vocês quiserem, o Espírito Santo está aqui, deixa ele usar vocês, quem quiser ir lá fora tomar um café, fique à vontade. A pastora chamou eu e os meninos falaram assim: vamos sair. Eu falei assim: mas olha o que está acontecendo, vamos sair, porque isso aqui vai continuar até umas 3, 4 horas da manhã. Sabe por quê? Porque uma menina entendeu a mensagem, saiu orando com todo mundo naquele acampamento. Ela produziu a 30, a 60 e a 100 por um, porque ela entendeu a mensagem. Aquele acampamento, eu não sei que hora que acabou, eu não sei que hora que terminou aquilo lá, mas aonde eu ia, aquela menina estava colocando a mão sobre alguém e as pessoas estavam sendo derramadas. Antes de ir embora, eu olhei para ela e falei assim: nunca se esqueça dessa palavra que Deus deu para você hoje. Não pare de orar pelas pessoas, porque você vai sendo cheia conforme você ora. Você vai ser cheia conforme você entrega. Ela com os olhos cheios de lágrimas, ela falou para mim: tá bom. E ela saiu e começou a pegar todo mundo. Ela entendeu.
Um solo que entende e recebe a semente, esse sim produz. Será que você entendeu hoje o que Deus quer fazer na tua vida? Você está disposto a dar uma resposta para Ele? E se a resposta que Ele está precisando de você é: amém, eis-me aqui, envia-me a mim, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão da minha vida, eu abro mão de tudo que eu tenho para estar na tua presença. Você está disposto a falar sim para Ele? Ou você vai continuar na beira do caminho? Você está disposto a dizer sim para Ele? Ou você vai continuar preocupado com as riquezas dessa terra? Elas são passageiras, elas vão acabar, mas aquilo que Deus entregou na tua mão é eterno. Ei, o Senhor está à procura de solos que estão dispostos a ser curados e transformados para Ele. Se essa noite Ele está fazendo um convite para você, se essa noite Ele tem uma voz profética para você, se essa noite você entendeu a mensagem, comece a se movimentar conforme a mensagem que você recebeu. Sai do seu lugar, fique à vontade, em nome de Jesus.